Nesta semana 5, iremos iniciar o estudo dos métodos que nos permitirão desenvolver os projetos de circuitos eletrohidráulicos e eletropneumáticos um pouco mais complexos do que os vistos até este momento. O primeiro método que a gente vai ver é o método cascata eletropneumático e eletrohidráulico. Este método nos permite projetar circuitos mais complexos que os projetados intuitivamente, evita soluções que necessitam mover os soletes, como foi o exemplo visto lá na semana 2, na aula teórica, o exemplo que se encontra na pasta T4, circuito 8, que foi aquele exemplo que a gente teve que mover os roletes das posições iniciais e finais, inicial e final, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. A gente mexeu no rolete e colocou ele para ser ativado apenas em uma direção, quando o atuador estava só avançando ou quando estava só recuando, que é o chamado rolete gatilho. Só é acionado quando o atuador está se movendo em um sentido. Então, para evitar soluções que precisem, ajustes como foi feito naquele, iremos ver então a partir daqui alguns métodos que nos permitirão projetar esse tipo de circuito. Apenas recordando aqui a nomenclatura, estamos utilizando um S1 para o sensor ou rolete, que detecta que o atuador 1, ou no caso o atuador A, está recuado. Um S2 seria o sensor ou rolete que detecta quando o atuador está avançado. Um Y1, o solenoide que aciona o avanço do atuador A. Um Y2, o solenoide que aciona o recuo do atuador A. E aqui nós estamos utilizando a nomenclatura A mais para o movimento de avanço e A menos para o movimento de recuo do atuador. A seguir, então, são descritos os passos para esse método. O primeiro passo é a divisão de setores. Nesse passo, iremos identificar se a sequência é direta ou indireta. A regra para a gente identificar se uma sequência é direta ou indireta é bem simples. Primeiramente, a gente deve escrever de forma abreviada a sequência do movimento. Então, alguns exemplos: A mais, A menos, B mais, B menos. Ou seja, estou escrevendo aí a sequência completa de maneira resumida, ou seja, apenas estou representando mais e menos para os movimentos de avanço e de recuo. Então, o A avança, o A recua, o B avança e o B recua. Ou seja, A mais, A menos, B mais, B menos. Outro exemplo aqui, A mais, B menos, A menos. Ou seja, o A avança, o B avança, o B recua e o A recua. E de maneira análoga, A mais, C mais, B menos, A menos, C menos, B mais. Ou seja, aqui a sequência pode ser do tamanho que foi, com a quantidade de atuadores indeterminado aqui, ilimitado. Vocês podem utilizar quantos atuadores forem necessários para executar aí a sequência de interesse. Em seguida, seguindo aí o passo 1, dentro de divisão de setores, nós vamos passar um traço vertical, dividindo a sequência exatamente ao meio. Então, por exemplo, A mais, A menos, B menos. A gente passa esse traço aqui vertical, exatamente dividindo a sequência ao meio. 2 movimentos do lado esquerdo do traço, 2 movimentos do lado direito do traço. De maneira semelhante, A mais, A menos, B mais, B menos. Outro exemplo, A mais, C mais, B menos, traço, 3 movimentos do lado esquerdo, A menos, C menos, B mais, 3 movimentos do lado direito. Dividimos então a sequência exatamente ao meio. Em seguida,
O próximo passo aqui dentro do método cascata é verificar se os dois lados do traço são iguais, isto é, se tem as mesmas letras e na mesma ordem. Se isso acontecer, trata-se de uma sequência direta, cujo circuito de comando pode ser obtido sem sobreposição de sinal, ou seja, A mais B mais do lado esquerdo, A menos B menos do lado direito. Ou seja, ignorando aqui os sinais, a gente tem AB do lado esquerdo, AB do lado direito. Se os dois lados forem iguais, com as mesmas letras, na mesma sequência, isso indica que trata-se de uma sequência direta. Se a sequência é direta, nós podemos resolvê-la de maneira intuitiva, sem a necessidade de nenhum ajuste dos roletes e apenas seguindo o que a gente já viu até esse momento. Outro exemplo, A mais A menos, B mais B menos, divide a sequência ao meio, do lado esquerdo fica AA e do lado direito fica BB. Neste caso, do lado esquerdo eu tenho A, do lado direito eu tenho B, portanto, os dois lados não são iguais. Trata-se, então, de uma sequência indireta. Se é uma sequência indireta, nós teremos problemas de conflito de acionamento da válvula, como nós vimos naquele exemplo na semana 2, e, portanto, necessitaria de um ajuste, tornando inviável a utilização do método intuitivo. E é nesses casos em que temos, então, sequências indiretas que o método cascata vem nos auxiliar nesse tipo de projeto. Outra situação que caracteriza uma sequência indireta é quando uma letra aparece mais de uma vez em um dos lados do traço, o que indica geralmente que o atuador executa 2 ou mais movimentos de avanço e retorno em um ciclo de movimento. Então, o que nós temos aqui? A mais B mais A menos, A mais B menos A mais. Percebam que do lado esquerdo eu tenho A 2 vezes e do lado direito eu tenho A 2 vezes. Outro exemplo, A mais B menos, A menos B mais B menos. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho B se repetindo e do lado direito também eu tenho B se repetindo. Quando ocorre repetição aí da letra em um dos lados, nós temos também a caracterização de uma sequência indireta. Feito a divisão ao meio, o próximo passo é dividir os setores da sequência. Como que isso será feito? Então, após identificado que a sequência é indireta, o próximo passo é dividir a sequência em setores secundários, que determinam o tamanho do circuito elétrico e o número de relés que serão utilizados. Para dividir uma sequência em setores, deve-se primeiramente escrever novamente a sequência de forma abreviada. Em seguida, deve-se ler a sequência da esquerda para a direita, cortando com um traço vertical toda vez que uma letra for se repetir, não importando no momento os sinais de avanço ou recuo. Finalmente, o número de divisões provocadas pelos traços verticais é igual ao número de setores que a nossa cascata elétrica irá possuir. Então, aqui temos um exemplo. Nós vamos, então, conforme enunciado, ler a sequência da esquerda para a direita, cortando com traço toda vez que uma letra fosse repetir. Então, A mais, A menos. O A iria se repetir, então, traço vertical. A menos B mais, B vai se repetir, então, traço vertical. Percebam que no setor 1 aqui eu só tenho A, no setor 2 eu tenho AB, e nesse último setor a gente teria B também. Então, o que acontece? Embora os traços tenham fracionado a sequência em 3 partes, a letra contida na terceira divisão não está contida na primeira, a qual na prática se repete logo em seguida, visto que o movimento é cíclico. Neste caso, com o intuito de se otimizar a quantidade de relés, pode-se considerar o retorno de B, ou seja, B-, como parte do primeiro setor. Então, o que significa?
Percebam que A mais, A menos, B mais, B menos. Como isso aqui é uma sequência que se repete, em um ciclo contínuo, teremos A mais, A menos, B mais, B menos, A mais, A menos, B mais, B menos, e isso infinitamente. Portanto, na sequência do menos, nós já teríamos outro A mais na repetição do ciclo. Com isso, podemos então deixar A mais e B menos no mesmo setor, visto que no setor número 1 nós não teremos a repetição de nenhuma letra. Então, no setor 1 nós teremos A mais e B menos, e no setor 2 A menos e B mais. Nenhum setor possui nenhuma letra se repetindo. Esta é a regra. São exemplos de comandos de 2 e 4 setores, respectivamente. Então, vamos lá. A mais, B mais, o B vai se repetir, passa o traço. B menos, A menos, fim da sequência. Se pararmos para observar, no primeiro setor ficou com A mais e B mais, ou seja, não tem nem o A nem o B se repetindo. No segundo setor ficou com B menos e A menos, ou seja, não tem nenhuma letra se repetindo. Por fim, então, temos aqui essa sequência dividida em 2 setores. Mais um exemplo. A mais, B menos iria se repetir, então passa um traço. B menos, A menos, o B iria se repetir, pois eu já tenho o B aqui no segundo setor, passa o traço. B mais, B menos, o B iria se repetir no terceiro setor, portanto, passa um traço. E, portanto, temos nesse caso que A mais, B mais no primeiro setor, B menos, A menos no segundo setor, B mais no terceiro setor e B menos no quarto setor. Olhando aqui para o primeiro e último setor novamente, a fim de saber se podemos agrupá-los, vimos que no primeiro setor já tem o B, e no último setor tem o B também. Então não tem como, nesse caso, juntar o primeiro e o último setor. Só poderia caso a letra que aparece no último setor não aparecer no primeiro setor. Outra importante observação aqui é que não podemos juntar setores que não sejam o primeiro e o último. Digamos que eu quero juntar o primeiro com o terceiro setor, caso a letra que aparece no terceiro não apareça no primeiro, não poderemos fazer isso. Só poderemos juntar o último setor com o primeiro setor, porque, novamente, o primeiro setor se repete logo aqui em seguida, como em um ciclo contínuo, nós teremos toda essa sequência e depois, logo em seguida, repete-se toda essa sequência. Portanto, eu posso juntar o último setor com o primeiro, caso tenha-se letras que não se repetem em ambos os setores. Nesse caso, não poderemos, porque o B já aparece no primeiro setor e aparece no último setor. Então, o jeito mais otimizado aqui é a divisão em 4 setores. E é isso que eu estou comentando aqui embaixo. Embora os traços tenham fracionado a sequência em 3 partes, a letra contida na terceira, ao contrário do que aconteceu em A mais, A menos, B mais, B menos, onde a última divisão foi considerada como parte integrante da primeira, visto que as letras não se repetiam. Na sequência A mais, B menos, A menos, B mais, B menos, não se pode se utilizar a mesma estratégia, porque a letra B, que aparece na última divisão, também está presente na primeira. Desta forma, deve-se considerar a regra na qual, em cada subdivisão, uma letra deve estar presente apenas uma vez. Então, não consigo aqui resumir em 3 partes, e sim em 4. É necessário deixar o quarto setor, porque o último setor teria letras iguais do primeiro setor. Então, neste caso, a solução final é essa aqui: 3 divisões e 4 setores. 3 divisões eu digo porque tenho 3 traços. Dividindo com 3 traços, eu tenho no final 4 setores. O próximo passo é desenhar a cascata elétrica. Então, feita a divisão em setores, o próximo passo no projeto do circuito é desenhar um circuito elétrico de acordo com o número de setores encontrados. O número de relés auxiliares, que serão
que deverão controlar o circuito, energizando um setor de cada vez e evitando sobreposição dos sinais, é dado pela equação 1. O que isso significa? Que se eu encontrei 3 setores, eu vou precisar de 2 relés. Se eu encontrei 4 setores, eu vou precisar de 3 relés. Se eu encontrei 2 setores, eu vou precisar de 1 relé. Ou seja, o número de relés é igual ao número de setores menos 1. As figuras 2 e 3 representam circuitos elétricos para diferentes números de setores. Então, se eu encontrei 2 setores, quando eu fizer a divisão dos setores, eu irei precisar, portanto, de 1 relé. No primeiro setor, K1 estará fechado e no segundo setor, K1 estará aberto. Percebam, portanto, que ora eu estarei energizando um setor, quando o K1 estiver normalmente fechado, e ora eu estarei energizando o segundo setor, quando eu acionar o K1 e o normalmente fechado abrir e o normalmente aberto fechar. Eu deixarei de energizar o primeiro setor e energizarei o segundo setor. Como na divisão dos setores a gente separou as letras, os movimentos, e não há movimentos se repetindo dentro do setor, não corremos o risco, então, de ter conflito na válvula. Um movimento será feito em um setor e outro movimento será feito em outro setor. Com isso, a gente separa o acionamento das válvulas direcionais a partir da divisão de setores utilizando os relés. Caso eu tenha 3 setores, eu preciso então 2 relés. Sempre o número de relés é o número de setores menos 1. Neste caso, eu poderei então utilizar K1 e K2 normalmente fechado no primeiro setor, K1 fechado, K2 aberto no segundo setor, K1 aberto, K2 aberto no terceiro setor. Dessa forma, eu nunca estarei energizando 2 setores ao mesmo tempo, pois tudo normalmente fechado, eu estarei trabalhando com os movimentos no primeiro setor. Depois, quando eu mudar apenas K2 e manter K1 normalmente fechado, eu energizarei o segundo setor e tudo normalmente aberto no terceiro setor. Então, com isso, a gente separa os movimentos em setores e evita aí que tenha repetição de movimentos dentro do mesmo setor. Vamos discutir um exemplo aqui, de tal maneira que fique mais claro o método. Então, primeira etapa, divisão de setores. Trago aqui como exemplo A mais, B menos, A menos, que é o mesmo exemplo que a gente viu lá quando a gente precisou dos roletes com gatilho, daqueles roletes que a gente moveu um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, lá nos fins de curso, e ainda tivemos que colocar para ser acionada apenas um sentido. Então, lá era um método intuitivo que teve aquele problema de acionar a ida e a volta ao mesmo tempo. Perceba que agora, quando a gente dividir em setores, isso não vai acontecer mais. Certo? Como que isso acontecerá então? Vamos ver aqui. Primeiro passo, divisão de setores. Então, A mais, B menos, A menos. O B vai se repetir, passo o traço. O primeiro setor ficou com A e B, o segundo setor ficou com B e A. Então, mesmas letras, porém, a sequência não é a mesma. Trata-se, então, de uma sequência indireta, que há conflito, como a gente já viu lá na semana 2. Então, dividido em setores, não temos letras se repetindo dentro do primeiro setor e não temos letras se repetindo dentro do segundo setor. Próximo passo, escolha do número de relés. Se eu tenho 2 setores, eu vou precisar apenas de um relé. Então, eu vou escolher K1 fechado no primeiro setor e K1 aberto no segundo setor. Novamente, K1 fechado no primeiro setor, K1 aberto no segundo setor. Então, feita a divisão em setores e a separação pelo relé K1, temos aqui então, na nossa ligação elétrica, K1 fechado e K1 aberto. No primeiro setor,
quando o K1 está fechado, iremos fazer aqui as ligações que ocorrem no primeiro setor. Quando o K1 está aberto, segundo setor, iremos fazer aqui abaixo as ligações que ocorrem no segundo setor. Então, quais são os movimentos do primeiro setor? A mais e B mais. Então, A mais, 1Y1 e B mais, 2Y1, estão aqui ligados no K1 fechado, ou seja, primeiro setor. Quais são os movimentos que ocorrem no segundo setor? B- e A-. Portanto, B-, 2Y2 e A-, 1Y2. Então, tanto B- quanto A- estão aqui ligados no K1 aberto, que escolhemos aqui para o nosso segundo setor. Então, as ligações são feitas de acordo com o setor a qual o movimento pertence. Falta aqui, então, definir quem são os fins de curso que acionam os solenoides. E, neste ponto aqui, vamos usar aquilo que já aprendemos. O que nós temos? Quando o A avança, aciona um S2. Daí o B avança e aciona 2S2. Em seguida, o B recua e aciona 2S1. Em seguida, o A recua e aciona um S1. A avança, aciona um S2. B avança, aciona 2S2. B recua, aciona 2S1. A recua, aciona um S1. Portanto, para o A avançar, eu tenho que ter um S1. Para o B avançar, eu tenho que ter um S2. Para o B recuar, eu tenho que ter 2S2. Para o A recuar, eu tenho que ter 2S1. Portanto, 1Y1 a mais. Para o A avançar, eu tenho que ter um S1. Então, 1S1 a mais. 2Y1, quem é? B mais. Para o B avançar, eu tenho que ter um S2. Portanto, um S2, B mais, ou seja, 2Y1. Em seguida, 2Y2, B menos. Para o B recuar, eu tenho que ter 2S2. Portanto, 2S2, B menos, 2Y2. Por fim, 1Y2, A menos. Para o A recuar, eu tenho que ter 2S1. Portanto, 2S1, A menos, que é 1Y2. Então, juntamos aqui o que já a lógica que já tínhamos anteriormente, porém agora dividindo em setores. Pego todos os movimentos, todas as ligações que ocorrem no primeiro setor e ligo aqui com K fechado. Pego todos os movimentos, ou seja, todos os acionamentos que a gente tem no segundo setor e ligamos aqui com K1 aberto. Outra maneira da gente escrever isso aqui, ao invés da própria ligação elétrica, é a partir dessa representação algébrica aqui. Ó. Vamos entender. A mais, quem é A mais? 1Y1. Para acionar um Y1, quem eu preciso? Um S1, que é aberto, certo? Nesse caso está fechado, porque na condição inicial ele está acionado. Perceba, tanto um S1, quanto um S2, quanto 2S2, quanto 2S1, todos são contatos normalmente abertos. Sempre vamos usar aqui contatos normalmente abertos. Porém, um S1 e 2S1 aparecem desenhado fechado, porque na condição inicial eles estão sendo acionados. Então, o aberto, que ao ser acionado, se fecha. Portanto, desenhado, fechado. E assim, temos A mais, que é um Y1. Eu preciso ter um S1 e K1 fechado. Se é lógica E, nós vamos representar aqui pelo vezes. Então, vezes indica lógica E. Então, eu preciso ter um S1 e K fechado para acionar A mais. Preciso ter 2S1 e K aberto para acionar A menos. Vamos ver, ó. 2S1 e, porque E, lógica em série, ó. Isso aqui está em série com isso aqui. Como que eu sei que está em série? Porque
porque a corrente que vem passa aqui e depois passa aqui. Ou seja, na sequência que ela passa aqui, ela passa aqui. Ela também divide para cá, portanto, esse está em paralelo com esse. Porém, esse está em série com esse. Lógica E, em série, nós vamos usar o sinal de vezes aqui, de multiplicação. Portanto, 2S1 aberto, sempre aberto. E, lógica E, em série, multiplicação. K, normalmente aberto. Por que é O aqui? Está escrito em inglês, né? K, normalmente fechado, normally closed, né? Closed e normally opened, né? Então, normalmente aberto e normalmente fechado. Portanto, B+, que é 2Y1, eu tenho aqui um S2 e K1 fechado. Um S2 e K normalmente fechado. Normalmente fechado em inglês aqui, NC. Normalmente aberto, NO. Certo? Por fim, B-, B-2Y2, 2S2 e K1 aberto. Então, 2S2 e lógica E vezes K normalmente aberto. Então, duas maneiras aqui da gente representar a nossa solução. Através dessas representações aqui algébricas, né? Não são equações, porque não tem o símbolo de igual. A gente vai ver essa questão do símbolo de igual mais para frente. Portanto, aqui a gente vai usar 2 pontos para indicar que o avanço de A é feito de acordo com essas ligações aqui, que a gente também pode representar através do nosso circuito elétrico. Então, duas maneiras aí da gente escrever a nossa solução, através aqui da representação algébrica ou a partir das nossas ligações elétricas. Por fim, para encerrar o nosso circuito, nós precisamos aqui definir como abrir e como fechar o relé. Como acionar o setor 1 e como acionar o setor 2. Para que isso ocorra, utilizamos aqui os selos, que a gente aprendeu aí na semana 4. Nós vimos lá na semana 4 selos liga dominante e selos desliga dominante. A partir desse momento aqui, de agora em diante, no restante da nossa disciplina e nos nossos projetos, nós vamos optar por utilizar selos desliga dominante. É possível fazer com selos liga dominante também, mas nós vamos padronizar e todo o nosso raciocínio daqui em diante será feito em cima de selos desliga dominante. Portanto, como é um selo desliga dominante, um selo desliga dominante é sempre assim. Quando eu digo sempre, significa que eu tenho o K sendo acionado aqui, em paralelo aqui em cima eu tenho o próprio K. É sempre K em paralelo, mantendo o próprio K acionado aqui embaixo. E depois eu tenho sempre algo que liga o selo aqui e algo que desliga o selo aqui. Desliga dominante ele é caracterizado por ter uma ligação aqui que, a partir do momento que for acionado, irá cortar a corrente e, portanto, irá parar de passar corrente no K e, assim, desligar o selo do K. Então, por isso que a gente fala que as ligações que estão aqui são off, ou seja, desligam o selo. E as ligações que vão estar aqui em cima vão ser on, ou seja, as ligações que ligam o selo. Portanto, o nosso desafio, o nosso método nos permitirá discutir, definir quem que liga e quem desliga o selo. Então, o nosso raciocínio é baseado em definir quem liga e quem desliga o selo. O modelo aqui, o formato do selo é sempre esse, sempre selo desliga dominante. Então, no nosso exemplo, quem irá ligar e quem irá desligar o nosso relé K e, consequentemente, acionar o setor 1 ou o setor 2?
Os contatos on e off do circuito de selo são definidos a partir da divisão de setores. Então, novamente, já temos a nossa sequência dividida em setores e vamos utilizar essa divisão para definir quem são os nossos contatos de on e off. Então, por exemplo, na nossa sequência, A+, B+, B- e A-, e aqui eu incluo o acionamento dos fins de curso. Nós temos, então, que a transição de K normalmente fechado para K normalmente aberto é definida pelo movimento de B+. Como que eu sei isso? Para o primeiro setor, a gente não escolheu K normalmente fechado. No segundo setor, nós não escolhemos K normalmente aberto. Então, daqui para cá, eu tenho a transição do primeiro setor para o segundo setor. A+, B+, primeiro setor, K fechado. B- A-, segundo setor, K normalmente aberto. Então, escrevemos assim, ó, A+, B+, traço, B- A-. Primeiro setor, K normalmente fechado. Segundo setor, K normalmente aberto. Então, do primeiro para o segundo setor, o que eu tenho? O acionamento de 2S2. O B avança, aciona 2S2 e eu entro no segundo setor. Então, a transição do primeiro para o segundo setor se dá com acionamento de 2S2. Portanto, 2S2 é quem liga o meu selo. Por quê? Porque quando acontecer 2S2, essa chavinha vai fechar, a corrente vai passar e vai acionar o meu K. Quando acionar o meu K, esse contato que está normalmente fechado abre e o K que está normalmente aberto fecha. Se aqui fecha, a corrente passa para o segundo setor. Então, se eu quero entrar no segundo setor, eu tenho que acionar o meu K. Para quando acionar o K, esse contato se fechar e a corrente passar aqui. Então, quando ocorre 2S2, eu aciono o K e vou o quê? Energizar o segundo setor. Como esse K é o mesmo desse K, aqui fecha e aqui abre. Se aqui abre, para de passar corrente no primeiro setor. Ou seja, eu tiro a energia do primeiro setor, ou seja, desenergizo o primeiro setor e energizo o segundo setor. Portanto, eu aciono o segundo setor ao acionar 2S2. Por isso que 2S2 é quem liga o meu selo do relé K, ou no caso aqui, K1. Então, sempre a transição de K normalmente fechado para K normalmente aberto vai definir quem é o sensor ou fim de curso que liga o selo. Então, repito, sempre o sensor que marca a transição de K normalmente fechado para K normalmente aberto é o sensor ou fim de curso que vai ligar o selo. De maneira semelhante, o sensor que marca a transição do segundo setor para o primeiro setor, novamente, o primeiro setor ele se repete aqui na frente em um ciclo contínuo, isso aqui vai ficar se repetindo, A+, B+, B- A-, A+, B+, B- A- e assim por diante. Portanto, depois do segundo setor, vem o primeiro setor novamente. E quem marca a transição do segundo setor para o primeiro setor é quando o A recua. Quando o A recua, ele aciona um S1. Ó, A recua, aciona um S1. Portanto, um S1 é quem desliga o selo. Quando eu desligar o selo, o K normalmente fechado volta a ficar normalmente fechado e a corrente passa para o primeiro setor. O K normalmente aberto, com o selo desligado, está aberto. Portanto, a corrente não passa para o segundo setor. E a corrente passando no primeiro setor, eu tenho aqui os movimentos do primeiro setor. Portanto, quando eu for entrar no primeiro setor, eu tenho que desligar o selo, ou seja, um S1. Quando eu for entrar no segundo setor, eu tenho que ligar o selo. Quem liga o selo, depois de B+, eu tenho 2S2. Portanto, 2S2 liga, 1S1 desliga. Tenho aqui, então, na figura 19, o contato OFF 1S1 normalmente fechado. Sempre quem desliga vai ser contato normalmente fechado. Por que ele está desenhado aberto? Porque
Na condição inicial, eu tenho um S1 acionado. Então, se eu tenho um S1 acionado, eu tenho aqui o que é fechado, aberto. Sempre que eu acionar, o normalmente fechado abre e o normalmente aberto fecha. Então, o que é normalmente fechado, pelo fato de estar acionado, na condição inicial o atuador A está recuado, portanto um S1 está acionado. Por isso que ele é desenhado aberto. Isso é só questão do desenho, pessoal. Ele é desenhado aberto porque na condição inicial ele está acionado. Se ele está acionado, o K não está acionado, ou seja, o selo está desligado. A corrente não vai estar passando aqui. Por quê? Porque esse cara está aberto. Se eu não aciono o K, eu tenho o quê? O primeiro setor sendo energizado. Se o primeiro setor está energizado, eu tenho os movimentos do primeiro setor. E é o que a gente quer. Na condição inicial, a gente quer energizar o primeiro setor. Portanto, é necessário acionar o relé para que os seus contatos normalmente abertos se fechem e assim permita a passagem de corrente nos acionamentos dos atuadores do segundo setor. Já a transição do segundo setor para o primeiro deve desacionar o relé, voltando a energizar o primeiro setor, comandado pelos contatos normalmente fechados do relé. Então, quando eu passo do primeiro setor para o segundo, eu tenho 2S2 que liga o meu relé, fecha aqui, energiza o segundo setor, abre aqui, desenergiza o primeiro setor. Quando eu passar do segundo setor para o primeiro, eu tenho um S1 que vai abrir, como está aberto aqui, desligo o selo, desligo o K e volto a energizar quem está normalmente fechado e desenergizar quem está normalmente aberto, ou seja, entro no primeiro setor. A solução final, portanto, A mais B mais B menos A menos, é esse circuito todo aqui. Eu tenho aqui as ligações do primeiro setor, K1 fechado. Eu tenho aqui as ligações do segundo setor, K1 aberto. E tenho aqui o meu selo do K1. É sempre isso, pessoal. Sempre vamos dividir em setores, escolher a quantidade de relés adequado, escrever os movimentos de cada setor separados e fazer o selo do relé que estamos utilizando para separar os setores. Nesse caso, 2 setores, 1, 2, um único relé, K1 fechado, K1 aberto, e um selo para o K1. Com isso, nós encerramos aqui então o método cascata eletrohidráulica e eletropneumática. O exemplo que a gente fez foi para um sistema pneumático, mas a lógica é exatamente a mesma para um circuito hidráulico, visto que as válvulas são exatamente semelhantes. Vocês vão encontrar maiores referências nesse artigo que eu estou colocando aí para vocês. Ele está em inglês, porém a tradução do artigo é exatamente esse material que eu mostrei para vocês nos slides anteriores.